Olá, minha gente, é uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre marketing político, assessoria de imprensa para candidatos, em uma época tão importante que podemos dizer que estamos realmente definindo o futuro do nosso país, o futuro das nossas pessoas. Eu me chamo Adriane Werner, sou jornalista por formação, quase 20 anos de atuação dentro do jornalismo, boa parte desta época toda dentro de uma emissora de televisão, trabalhei 16 anos em televisão, em todas as funções que se fazem dentro do jornalismo em uma emissora de televisão, desde a reportagem, a pauta, a edição, direção de jornalismo, apresentação de telejornal, mediação de debates. Então nós vamos ter aqui alguns encontros para falar de coisas interessantes da comunicação e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunicação pessoal. Contando um pouquinho, então, sobre a minha trajetória, já falei da minha atuação em televisão, trabalhei também em jornal, trabalhei também em revista, rádio, assessoria de imprensa. E hoje eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa e treinamentos em comunicação, que é exatamente o que me traz aqui para nós refletirmos juntos sobre como melhorar a nossa comunicação pessoal para, logicamente, termos efetividade, termos sucesso aí na carreira política. Nos últimos 8 anos, então, tenho me dedicado às funções de treinamento em comunicação, media training, oratória e etiqueta corporativa, etiqueta profissional. O que fazem esses treinamentos? O que é que a gente trabalha nesses treinamentos? O primeiro deles que eu desenvolvi foi exatamente o Media Training, que é como nós estarmos bem perante a imprensa, como nós nos relacionarmos bem junto aos veículos de comunicação. E a ideia surgiu exatamente dentro da televisão, quando eu recebia os meus entrevistados e percebia que às vezes eles ficavam um pouco inquietos na hora de dar uma entrevista, não sabiam onde colocar as mãos, se olhavam para a câmera, se não olhavam para a câmera. Então eu percebi ali um nicho de mercado e falei, puxa, eu podia formatar um Media Training, um treinamento de mídia. E comecei a trabalhar bastante com isso. Seguindo esse raciocínio, eu pensei, puxa, não adianta nós estarmos bem para falar na imprensa, sendo que tantas vezes na nossa vida nós somos também demandados a falar em público em outras situações. Fazer um discurso, representar a nossa comunidade, apresentar um projeto, liderar uma reunião, são todas situações em que nós precisamos falar em público. Então comecei a desenvolver e estudar também a questão da oratória. E seguindo o mesmo raciocínio, eu cheguei à conclusão de que não adianta estarmos preparados para falar bem em público. Nós precisamos nos portar bem em público. Por isso, os estudos na área de etiqueta pessoal, etiqueta profissional, etiqueta corporativa. E aqui nessa nossa disciplina nós vamos conversar muito sobre as estratégias de comunicação possíveis na área da política. Nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a importância da assessoria de imprensa, a importância dos nossos trabalhos em comunicação. Vamos olhar aqui então o que é que nós vamos pensar, o que é que nós vamos refletir nessa área de assessoria de imprensa para candidatos. A primeira coisa nós pensarmos aqui então são quais são os nossos objetivos com esta nossa disciplina, com esses encontros para reflexão, vamos chamar assim. O que é que nós vamos pensar, o que é que nós vamos discutir, analisar em todos esses nossos encontros. Nossos objetivos são valorizar as nossas informações produzidas. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nos acostumamos muito facilmente com as coisas. E nos acostumamos com aquilo que temos de bom e também nos acostumamos com aquilo que temos de ruim. Vou dar um exemplo. Certa vez eu cheguei numa empresa para fazer uma consultoria e na hora do diagnóstico, assim, na hora que bati os olhos, na primeira impressão, eu já olhei numa parede e vi que tinha ali um calendário de 2004 pendurado na parede. Nesta época nós já estávamos em 2009. Poxa, um calendário de 2004, lá em 2009, o que isso significa? Aquele calendário passou a fazer parte da paisagem. As pessoas já não enxergavam mais aquele calendário. E isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente vai se acostumando com as coisas e deixa de enxergar o que temos de bom e o que temos de ruim. Um outro exemplo, uma empresa em que eu faço assessoria de imprensa, desenvolve um amplo projeto de responsabilidade social e ambiental, que é com o plantio de araucárias, que é a árvore símbolo aqui do Paraná.
E eu já estava há bastante tempo fazendo assessoria dessa empresa, quando de repente, por acaso, alguém comentou comigo sobre esse projeto. Eu falei, poxa, mas isso é um assunto interessante para nós trabalharmos como notícia, trabalharmos na área de assessoria de imprensa. Por que nunca ninguém me contou sobre isso? Ah, a gente nem lembrou que ele poderia ser notícia. Então vejam como a gente se acostuma com o que é ruim, como um calendário ultrapassado na parede, e a gente se acostuma também com o que é bom, como, por exemplo, quando nós temos uma grande notícia nas mãos e nem nos lembramos que aquilo pode ser notícia. Então, podemos dizer que o nosso primeiro objetivo vai ser justamente reconhecer as informações que nós produzimos, reconhecer dentro do nosso trabalho o que é que pode ser notícia. E daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, dos conceitos de notícia, porque às vezes a gente acha também que é e ela não é exatamente uma notícia. Então, reconhecer e valorizar as informações que nós produzimos. Segundo conceito, claro, frisar os conceitos de jornalismo, notícia e veículos de comunicação. Então, durante as nossas conversas aqui, boa parte do nosso conteúdo vai ser destinado justamente à conceituação. O que é jornalismo, já que nós vamos trabalhar tão próximos de conceitos de jornalismo, o que vem a ser o jornalismo? O que é notícia? Será que eu inaugurar uma ponte é notícia? É. Será que eu participar do aniversário de uma líder comunitária é notícia? Depende. Depende a importância daquela comunidade perante a cidade, depende a importância daquela comunidade perante o meu reduto eleitoral, depende a força daquela líder comunitária, depende a visibilidade que eu posso imaginar que aquele assunto vai ter. Então, tudo isso a gente vai trabalhar nessa conceituação de o que vem a ser notícia, onde o meu assunto pode ser notícia. Então, esse vai ser uma boa parte do nosso conteúdo. Terceiro grande objetivo, discutir as especificidades. Nós não podemos falar de comunicação como sendo algo homogêneo. Por exemplo, nós estamos no Brasil, que é um país continental. Eu não posso falar de comunicação a partir do ponto de vista de uma região sem levar em consideração as especificidades de outra região. Eu não posso falar de comunicação ou traçar as minhas estratégias de comunicação pensando somente em televisão, por exemplo, e descartando a importância dos jornais de bairro, dos jornais comunitários, que em todas as cidades do Brasil ganham cada vez mais força, cada vez mais importância. Então vamos ter também que destinar uma boa parte do nosso tempo para discutir, refletir, pensar sobre essas especificidades, os detalhes, o que é que cada coisa tem de ímpar, de único. Outro objetivo importante aqui nos nossos encontros para falarmos sobre comunicação: padronizar a linguagem e as formas de relacionamento com a imprensa. Então, nós vamos precisar desenvolver um nosso padrão de comunicação para que nós sejamos vistos como uma pessoa coesa, harmônica, coerente na sua argumentação. Então, nós temos que padronizar a nossa linguagem. Nós, com toda a nossa equipe. Todos nós precisamos falar a mesma língua. Se eu falo uma coisa numa entrevista e falo outra num discurso, isso já vai ser um nó, uma confusão, um conflito na mente do meu eleitor. Se eu falo uma coisa na entrevista, mas o meu assessor de imprensa passa informações diferentes para os veículos de comunicação, isso vai chegar de forma truncada ao meu eleitor e ao cidadão da minha cidade. Então, nós precisamos ter uma coesão muito forte nas nossas formas de comunicação. Por isso, a importância deste objetivo: padronizar a linguagem e as formas de relacionamento com a imprensa. Objetivo importantíssimo aqui nos nossos encontros a respeito da assessoria de imprensa na área política. Outro objetivo importante: proporcionar a intensificação da produção de notícias e do contato com a imprensa. Claro, afinal de contas, nós queremos ser considerados fontes perante os veículos de comunicação. Nós queremos que os veículos de comunicação lembrem da nossa figura quando forem tratar do assunto tal. Por exemplo, a minha grande bandeira política é a questão da sustentabilidade. Eu quero que o meu nome seja tão forte na área de sustentabilidade que quando uma revista for fazer uma reportagem, lembre: ah, tem o vereador do município tal que desenvolveu um projeto importante nesta área, preciso conversar com ele. Na hora em que uma emissora de televisão precise fazer uma reportagem sobre uma indústria que esteja desenvolvendo um projeto ou que esteja poluindo a sua região, etc., lembre: olha, mas aqui nós temos aquele vereador forte,
argumentativo, questionador, que sempre tem informações importantes nesta área. Então, isso é construir a nossa imagem como fonte dos veículos de comunicação. Por isso, um dos nossos grandes objetivos é proporcionar a intensificação da produção de notícias e do contato com a imprensa. De que maneira nós vamos aumentar, intensificar a nossa produção de notícias? Primeiramente, sabendo o que é notícia, por isso aquele objetivo anterior lá, conceituar o que é notícia. Sabendo o que é notícia, produzirmos notícia. Não é? Desenvolvendo novos projetos, estando muito próximos da nossa comunidade, contando para os veículos de comunicação quando nós tivermos uma reunião importante, mandando sugestões de pauta, mandando avisos de reuniões, de encontros com a comunidade, de apresentação de novos projetos, da apresentação de um discurso, tudo isso pode ser visto como notícia. Então nós podemos e precisamos até intensificar essa nossa produção de notícias. Por isso, um dos nossos grandes objetivos aqui também. Outro grande objetivo, frisar a importância da coordenação da assessoria de imprensa. É claro que há, quantos municípios no Brasil, não é? Milhares de municípios no Brasil, desde grandes centros urbanos até municípios muito pequenos, muito distantes, de acesso difícil, etc. Então, nós sabemos que estamos lidando com realidades, até mesmo econômicas, muito diferentes, muito díspares. Mas, sempre que possível, e eu até diria que sempre é possível e que sempre é importante, nós termos uma pessoa, pelo menos uma pessoa, destinada ao trabalho específico com a nossa comunicação. Termos o assessor de imprensa, termos a figura daquela pessoa que vai pensar junto com a gente as nossas estratégias de comunicação, que vai nos representar nessa aproximação com os veículos de comunicação, com toda a imprensa, que é a pessoa que vai redigir um release, uma nota, uma sugestão de pauta para mandar para os jornais, para mandar para as emissoras de rádio, para mandar para as emissoras de televisão, para os blogs, que hoje são tão importantes e tão fortes na comunicação, ou seja, que vai fazer esta ponte entre a nossa figura e os veículos de comunicação. Então, várias vezes aqui vocês vão me ouvir falando sobre a importância de nós termos alguém ou uma equipe para fazer a nossa assessoria de imprensa, a ponte para levar o nosso trabalho ao conhecimento do nosso eleitor por meio dos veículos de comunicação. Então, o assessor de imprensa é um intermediário importantíssimo nesse processo, até mesmo de nós estarmos mais próximos da comunidade, porque ele vai nos representar levando as nossas informações para os veículos de comunicação e, portanto, nós vamos ser mais conhecidos da comunidade, ser mais conhecidos da sociedade por meio dos veículos de comunicação. Portanto, objetivo importantíssimo esse de frisarmos aí a importância da assessoria de imprensa, ou se conseguirmos ter uma equipe grande, coesa, grande, formada, forte, de nós termos então a coordenação da assessoria de imprensa. Vamos começar, então, propriamente no conteúdo dos nossos tópicos aqui de reflexão sobre o trabalho de assessoria de imprensa para o candidato, para o político, a assessoria de imprensa na área política. Já elencamos quais são os nossos principais objetivos e agora vamos, então, falar mais propriamente, mais detalhadamente, mais profundamente sobre todos os conteúdos importantes para nós sabermos, para termos uma atuação mais forte perante a nossa comunidade. Primeiro conceito, então, nós vamos falar sobre o que é notícia. E daqui a pouquinho nós vamos aprofundar o conceito de o que é notícia. Mas rapidamente nós já podemos dizer, notícia, a própria etimologia, a própria formação da palavra notícia significa aquilo que é novo, aquilo que é novidade. Então pensarmos, temos novidade, é notícia. Se não é novidade, nem vamos perder tempo em tratar este assunto, porque se ele não é novidade, não é notícia. Como ser notícia? Nós queremos ser fonte da imprensa. Então, como ser e como fazer notícia para que as pessoas prestem atenção na gente, para que os veículos de comunicação lembrem da gente na hora de produzir os seus assuntos. Vamos trabalhar o sentido de credibilidade da fonte, porque
Até podemos dizer que é relativamente fácil nós sermos fonte da imprensa, mas não é assim tão simples nós sermos uma fonte de credibilidade. Por exemplo, todos nós aqui lembramos de alguns candidatos folclóricos, alguns até que se elegem, não é verdade? Ganham aquele chamado voto de protesto e acabam sendo eleitos. Mas todas as cidades têm aquele candidato folclórico, aquele que aparece fantasiado no programa eleitoral gratuito, aquele que faz piada, que faz uma musiquinha engraçada, etc. Esse aí certamente vai estar na imprensa, porque a imprensa busca aquilo que é curioso. Mas será que ele é uma fonte de credibilidade? Não. E eu tenho certeza que nós queremos ser fonte de credibilidade. Nós queremos que a imprensa nos procure para os assuntos sérios, para os assuntos que vão decidir os rumos do nosso país, para aqueles que vão, de fato, interferir na vida das pessoas. Então, vamos falar também sobre a construção de uma imagem de credibilidade. Reconhecendo as nossas notícias, outro ponto importante do nosso programa. Então, nós precisamos, como eu disse agora há pouco, que nós nos acostumamos com o que temos de bom e com o que temos de ruim. Não, nós não podemos nos acostumar, ficar na zona de conforto. Precisamos reconhecer também aquilo que fazemos de bom, aquilo que nós devemos contar para a sociedade, prestar contas à comunidade. Então, nós temos que reconhecer quais são as nossas notícias para podermos levar essas informações às pessoas. Além de reconhecer as nossas notícias, valorizar as nossas notícias. Nós temos que saber, entre aspas, vender as nossas informações para os veículos de comunicação. Vamos usar da estratégia, do jogo de cintura, do bom pensamento da nossa equipe de assessoria de imprensa para conseguirmos valorizar aquilo que nós produzimos como notícias. Por quê? Como eu disse que nós nos acostumamos, nós deixamos de enxergar, às vezes a gente não valoriza aquilo que nós estamos produzindo como informação interessante. Essa valorização às vezes pode estar num detalhe de um discurso que a gente vai fazer. Por exemplo, se na hora de inaugurar uma ponte lá importante para uma comunidade, no discurso você fala assim: eu quero pedir desculpas para a comunidade porque nós tivemos uma série de problemas que atrasaram a obra, mas o importante é que hoje nós estamos aqui para inaugurar esta importante obra, esta importante ponte que vai representar o desenvolvimento da nossa comunidade. O fato de nós termos falado naquele tom de pedir desculpas no começo do discurso, de lembrar problemas, de lembrar o atraso da obra, isso tudo já cria uma expectativa negativa no nosso receptor, que ali no caso é o nosso eleitor. Então não, nós temos que vender a importância da inauguração daquela ponte. Não é o momento de ficar lembrando que a obra atrasou, de ficar lembrando que tivemos problemas com isso, com aquilo outro. Então, a gente não deve apresentar justificativas na nossa comunicação, a gente deve valorizar o lado positivo das informações que nós temos a passar. Então, também é um ponto importante do nosso programa, nós aprendermos, pensarmos, refletirmos sobre valorizar as nossas informações. E vamos ver também as características dos diferentes veículos de comunicação. Isso nos nossos próximos encontros. Vamos falar especificamente do jornal, como nos relacionar com os jornais, quais são as principais características dos jornais, como se dá uma entrevista num jornal, nem sempre precisa ser olho no olho, muitas vezes o jornalista pode nos entrevistar por telefone, quais são as chances de distorção. Eu falo uma coisa, o jornalista entende outra, publica uma coisa diferente. Será que é má fé? Será que foi mal entendido? Como evitar esse mal entendido? Como me certificar de que ele entendeu tudo o que eu tinha para dizer? Vamos falar de rádio, com suas especificidades. O rádio é o veículo mais apaixonante que existe. Então vamos falar de horários diferentes em rádio. Se você já teve alguma experiência com rádio, sabe que às vezes você precisa estar lá às 4h30 da manhã no ar. Às vezes você está meia-noite no ar, então os horários diferentes, a linguagem do rádio. Também temos que tratar até mesmo da falta de profissionalismo, muitas vezes, nos veículos de rádio, não é? Porque há pessoas que compram horários em emissoras de rádio e, por exemplo, nos convidam para dar uma entrevista nesse programa. Nós temos que saber quem é aquela pessoa, qual é a linha daquele programa, se ele é, entre aspas, picareta ou se ele é uma pessoa honesta, se vale a pena nós colocarmos o nosso nome junto ao nome daquela pessoa. Então, usar muito a nossa assessoria de imprensa como com nossos consultores neste momento, de nos dar uma indicação, nos dar uma
observação analítica, se vale a pena nós estarmos naquele veículo ou não. Vamos falar também de televisão, que é um veículo com muito menos espaço, é lógico, porque é um espaço muito mais concorrido, um espaço muito mais cronometrado e tal, mas que por vezes nós vamos sim ser chamados para estar na televisão. Como é que a gente pode aproveitar melhor da nossa postura, da nossa vestimenta, do nosso corte de cabelo, do nosso tom de voz, do nosso gestual, da força do nosso olhar? Tudo isso diz muito em televisão. A linguagem ideal para a televisão, a velocidade da fala, a importância do gesto, da interpretação do semblante, como tratar os conteúdos no rádio, na televisão, no jornal. Vamos falar também da importância da internet, que, nossa, nós não conseguimos sequer mensurar a importância que ela vem ganhando dia a dia na nossa vida. Às vezes a gente não considera a importância de um blog, por exemplo, mas para nós da área política, os blogs têm proliferado cada vez mais na sociedade. Blog da situação, blog da oposição, um blog independente que é contra todo mundo. Nós precisamos conhecer quem é que está produzindo notícia, produzindo informação, para nós podermos também mandar as nossas notícias, as nossas informações, para nós ficarmos preparados para responder quando tivermos o nosso nome envolvido em alguma polêmica, em alguma denúncia, em alguma situação desconfortável. Como responder, quando responder. Às vezes, é muito raro, normalmente a gente vai dizer, tem que responder. Não é? Mas às vezes, você analisa a situação e diz, é melhor eu não responder porque eu vou alimentar uma polêmica, vou dar mais visibilidade a esta polêmica, vou levantar mais suspeitas, então é melhor eu não entrar nesta polêmica. Então vamos falar também da importância da internet, vamos falar da nossa postura no chamado Media Advocacy, que é isso que eu estou falando agora. Temos o nosso nome envolvido numa polêmica, devo me defender? Ou será que se eu me defender eu vou levantar ainda mais suspeita? Como é que eu devo responder? E já adianto aqui, né? Eu sempre digo para os meus assessorados e nos meus treinamentos, assim, responda somente ao que te for perguntado. Não queira responder mais, porque aí a gente acaba dando mais chances a aumentar esta polêmica, a mais perguntas do repórter, a mais dúvidas na mente do eleitorado. Então responda somente o que te for perguntado. E responda diretamente quando nós falarmos dos veículos de comunicação. Uma orientação que eu sempre bato muito nessa tecla é, primeiro responda, depois explique. Porque às vezes a gente quer contextualizar o assunto, fazer uma introdução, e isso não é cabível nas técnicas de comunicação para os veículos de informação. Então, recebeu uma pergunta, o senhor teve desvio de dinheiro na sua campanha teve caixa 2? Você tem que responder de imediato. De forma alguma, isso nunca aconteceu. E aí, se for o caso, você explica. Agora, imagina se você recebe essa pergunta de um repórter. Sua campanha teve caixa 2? E você diz, nós sempre alicerçamos a nossa campanha nos princípios da ética e da moralidade. Desde o primeiro dia, quando aceitei ser candidato, como um soldado do meu partido, coloquei o meu nome à disposição. Pronto, o eleitorado já vai achar que você está enrolando. Então, num caso assim, responde na lata, vai direto na jugular, não enrole, porque quando a gente enrola, ou melhor, quando a gente quer contextualizar o assunto, parece que a gente está enrolando. E o eleitor não aceita mais esse tipo de coisa. Nós temos que nos conscientizar muito fortemente de que nós temos um eleitor cada vez mais bem informado, questionador e crítico. Então nós temos que ser muito limpos na nossa comunicação, muito diretos, objetivos, claros na nossa comunicação. Por quê? Uma frase enrolada, o eleitor já vai se sentir traído pelo nosso discurso. Então, muita força em tudo que nós falarmos. Então, vamos falar aqui das características dos diferentes veículos de comunicação, como, por exemplo, os horários, né? Falei já do rádio, mas cada veículo tem horários diferentes. Uma coisa no jornalismo que a gente chama de deadline, é uma coisa importantíssima no jornalismo. O que é o deadline? É o horário de fechamento. Se traduzirmos do inglês, é a linha da morte. Então, se um jornal de televisão atrasar 1 minuto, ele não vai ao ar. Não é? Uma reportagem de rádio que ultrapasse o tempo que está destinado a ela,
quebra as pernas da programação do rádio. Então, os horários nos veículos de comunicação são importantíssimos e nós temos que saber desses horários para nós não, entre aspas, atrapalharmos a vida dos repórteres e editores que vão estar em contato com a gente. Saber da estrutura dos veículos de comunicação, isso hoje em dia é uma coisa curiosíssima, porque antigamente, as empresas todas, não é? Esse é um fenômeno que está acontecendo em todas as empresas. Mas antigamente você chegava numa emissora de rádio, aquilo era uma grandeza, era quase que um palácio. Salas grandes, várias pessoas trabalhando, te ofereciam um cafezinho, uma água, uma sala para você sentar, o Jornal do Dia. Hoje em dia, muitas vezes uma emissora de rádio é menor do que esta sala em que nós estamos. A emissora inteira. Então nós precisamos saber disso, por quê? Porque nós não vamos ter, talvez, um tapete vermelho estendido para a nossa chegada. Provavelmente, quem vai lá abrir a porta para a gente entrar na emissora de rádio é a mesma pessoa que está lá apresentando o programa. Ela vai dizer, fica aí à vontade que eu vou voltar lá porque eu estou no ar. A estrutura é muito enxuta e às vezes a gente fica até meio perdido por causa dessa estrutura enxuta. Então, já sabendo disso, não vamos nos assustar. Às vezes você vai chegar numa salinha muito simples, um microfone tímido ali. Poxa, essa é a emissora de rádio que me chamou para dar uma entrevista? Sim, mas mesmo com aquela estrutura tão pequena, tão simples, tão humilde, aquela emissora de rádio às vezes tem uma repercussão enorme e que nós podemos ganhar muita visibilidade ou podemos, se tivermos uma performance ruim, podemos perder credibilidade, perder espaço, se tivermos uma apresentação ruim. Então, às vezes, uma emissora muito pequena, uma empresa muito simples, é aquela que vai nos dar a vitrine que a gente precisa. Então, sabermos usar bem desta vitrine é um dos nossos objetivos, não é? A localização dos veículos de comunicação, não é? Hoje, em quase todos os centros urbanos, em quase todas as cidades um pouquinho maiores, nós já temos problemas sérios no trânsito. Então, precisamos também considerar esse tipo de coisa. O horário da minha entrevista está marcado para as 5 horas da tarde lá na emissora X. Eu tenho que considerar qual é o trânsito que eu vou levar para chegar até lá. Ou se eu moro numa cidade pequena, que fica próxima a uma cidade maior, e eu fui convidado para estar na emissora de televisão, por exemplo, da cidade vizinha para dar uma entrevista, eu preciso considerar o tempo de viagem, o tempo de estrada, algum imprevisto que possa acontecer na estrada. Já me aconteceu de eu perder um avião, porque eu estava numa cidade e precisava pegar o avião na outra cidade, e fiquei 40 minutos parada na estrada, porque teve um acidente. Então, esse tipo de coisa nós precisamos levar em consideração para não perdermos as grandes oportunidades de dar uma vitrine à nossa pessoa, de melhorar a visibilidade da nossa figura, por, às vezes, um problema tão simples, não é? E aí, a importância dos exercícios práticos e das análises. É claro que aqui a gente está conversando, vamos dizer assim, à distância, mas uma coisa eu sempre digo e vou falar muito aqui, vou bater muito nessa tecla. A experiência é a nossa melhor prática. E outra coisa, os nossos melhores professores somos nós mesmos. Então, uma coisa que eu digo muito, não desperdice oportunidades de falar em público, de dar uma entrevista, de estar junto à sua comunidade. Isso tudo é exercício prático que você está fazendo no seu dia a dia. Mas uma emissora de rádio tão pequenininha, eu estava com a minha agenda apertada naquele dia. Tenta dar um jeito e encaixar na sua agenda, porque isso vai ser muito importante para a visibilidade do seu nome. Então, não desperdice uma oportunidade. Está num evento bacana e lhe deram a oportunidade de falar, de fazer uso da palavra, não desperdice essa oportunidade. Não, hoje eu não quero, muito obrigada. Não é o momento desta humildade bacana, de dizer, não, imagina, eu não quero aparecer. Agora é o momento em que nós queremos aparecer, precisamos aparecer, para conseguir mais votos dos nossos eleitores, para conseguir mais proximidade da nossa figura junto ao nosso eleitorado. Então, não desperdice a oportunidade dos seus exercícios práticos pessoais. E, se possível até, por isso eu coloquei ali também a palavrinha análises, se possível, peça para alguém filmar, ou contrate alguém para filmar as suas falas, seja uma entrevista, seja um discurso que você vai fazer perante uma comunidade, uma reunião comunitária, etc.
Filme para depois poder se assistir. Como eu disse, os nossos melhores professores somos nós mesmos. Então, na hora em que nós podemos assistir uma gravação, uma outra pessoa pode dizer, puxa, como você fala bem, o seu discurso foi ótimo, foi lindo. Mas, às vezes, na hora em que você assiste, você diz, puxa, minha roupa não estava adequada para aquela situação. Aquele gesto que eu fiz naquele momento não ficou bom. Puxa, meu cabelo estava caindo no olho. Então, nós temos, às vezes, uma autocrítica até ácida, às vezes exagerada, mas para esse tipo de coisa é muito bom, porque nós podemos melhorar sempre. Então, sempre que possível, se assista, se analise para poder melhorar sempre. Não desperdice a oportunidade de fazer esses exercícios práticos. Ah, mas não vai ter uma reunião na comunidade? Olha, nem que seja uma festa de família. Faça uso da palavra para se habituar ao falar em público, para se sentir em casa, para se sentir à vontade no momento em que estiver com um grande grupo de pessoas. Porque a prática é a melhor escola, como eu disse agora há pouco, e nós vamos melhorando cada vez mais a nossa performance no falar em público. Um dos pontos importantes que nós vamos discutir a partir de agora é a construção da nossa imagem como fonte de informação para a imprensa. Isso é um ponto importantíssimo, é nós termos o nosso nome lembrado pelos veículos de comunicação quando vão tratar dos assuntos que dizem respeito à nossa atuação. Então, por exemplo, eu sou um candidato que bate muito na questão do combate ao preconceito racial, porque na minha cidade, na minha região, isso é um problema visível e tem atrapalhado mesmo os rumos de desenvolvimento da nossa cidade. Então eu passo a ser conhecido, desde que eu trabalhe bem o meu nome, eu passo a ser conhecida como uma pessoa que combate o preconceito racial. Os meus discursos, a minha atuação, os meus projetos, as minhas propostas, boa parte deles voltados a essa questão do combate ao preconceito racial. Na hora em que os veículos de comunicação forem tratar do assunto, é interessante que eles lembrem disso. Então, eles têm que saber que eu trabalho nessa área, não é? Então, trabalhar a nossa imagem como fonte vai muito nesse sentido, de nós construirmos um nome que seja tão forte que os veículos de comunicação lembrem de nos consultar na hora de tratar dos assuntos que são pertinentes à nossa atuação. O que é fonte, afinal de contas? Fonte, em jornalismo, nós dizemos que são aquelas pessoas que fornecem informações aos jornalistas. E veja, na nossa área política até acontece uma coisa muito curiosa, que às vezes a fonte nem é a pessoa que dá entrevista, nem é a pessoa que vai ter o seu nome citado numa reportagem de jornal. Às vezes, fonte é aquela pessoa que fornece o caminho que o jornalista vai seguir. Olha, eu soube que o fulano vai mudar de partido, está saindo do PJRS para ir para o PSLJ. É mesmo, é mesmo. Por que ele está fazendo isso? Ah, ouvi dizer que ele está sendo escanteado no partido, está sem espaço político e, portanto, ele quer viabilizar o seu nome numa outra legenda. Às vezes, quem diz isso é um assessor parlamentar. Às vezes, quem passa essa informação para o jornalista não é o político, não é o político com mandato, mas são as pessoas que estão ali nos arredores observando a política. Muitas vezes na nossa área o que acontece é isso. Quem é fonte nem é aquele que vai ter uma citação entre aspas numa reportagem de jornal ou que vai dar uma entrevista para o rádio ou para a televisão. Mas é importante nós sermos fonte na área de comunicação e na nossa área política. Por quê? Isso vai construindo um nome de credibilidade para a nossa figura. É uma coisa importantíssima, e vamos certamente voltar a este assunto várias vezes aqui nas nossas conversas, é nesta linha, e acontece muito na área política, de passarmos informações em off para um jornalista. Como eu disse, às vezes é um assessor do assessor do assessor que ouve dizer que um rival político está mudando de partido ou vai fazer coligação com fulano de tal. Essa informação às vezes é passada em off para o jornalista. Olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode dizer que fui eu que te contei. Para o jornalismo isso é extremamente importante. Eu posso até fazer uma comparação. Assim como na área da polícia, as denúncias anônimas são importantíssimas,
não é? Na área de tráfico de drogas, por exemplo, se não fossem as denúncias anônimas, a polícia teria muito pouco como agir, porque essas pessoas ficam muito infiltradas, escondidas e tal. Então, para a polícia, a importância de uma denúncia anônima, a mesma coisa no jornalismo. A importância da informação que vem em off, muitas vezes dá margem a uma grande investigação, a uma reportagem investigativa. Então, isso ganha muita força no jornalismo. Mas nós temos que ter um cuidado bastante grande com as informações em off. Tanto nós jornalistas, quanto as fontes dessas informações. Por quê? É preciso haver uma confiabilidade íntima, muito grande, para que essa informação em off seja levada a cabo, seja levada para uma investigação e etc. Por quê? Se eu não confio no jornalista, eu não vou passar uma informação em off para ele, porque ele pode não respeitar o off. Ele pode denunciar quem foi que deu aquela informação. Imagina, eu digo assim, olha, o fulano está mudando de partido porque ele está escanteado ali e vai buscar mais espaço político na outra agremiação. Ah, é mesmo? É. Aí o jornalista vai lá para o fulano, ô fulano, o Beltrano me disse que você está mudando de partido. Isso pode criar um desconforto, um constrangimento muito grande. Então, para que haja esse repasse de informações em off, em primeiro lugar, é preciso que haja confiança de parte a parte. E da mesma forma, o jornalista. Se ele não confia na pessoa que lhe deu o off, ele não vai reconhecer a importância daquela notícia. Ah, imagina, quem disse que o fulano está mudando de partido é o Beltrano. O Beltrano é muito mal informado. O Beltrano está querendo plantar uma informação para tirar proveito político mais para frente. Então, o jornalista também tem que ter, como a gente diz no popular, tem que ter um desconfiômetro muito aguçado, tem que ter uma visão muito perspicaz, ser muito observador da realidade política para não se deixar levar por um diz que me disse. Não é? E acontece muito informação plantada por meio dessas notícias passadas em off. Na dúvida, não conte para ninguém. Você tem um grande segredo, aquela coceirinha na língua, aquela vontade de passar essa informação para um jornalista. Se isso for importante para a sociedade, passe. Se não for, pense 1000 vezes antes de passar, porque essa informação pode, mais para frente, até mesmo se virar contra você. Só passe informações em off se você tiver absoluta, plena confiança no jornalista em quem você está depositando essa informação. E claro, o jornalista da mesma forma, só vai reconhecer e valorizar a importância da informação que você passar se ele tiver absoluta e plena confiança na sua figura. Então, a fonte é justamente esta figura, esta pessoa que repassa informações para os jornalistas, seja numa entrevista, seja numa informação em off, seja simplesmente repassando uma informação, às vezes nem pedindo off, mas dando para o jornalista ali uma linha de investigação, uma linha para ele seguir nas suas análises políticas, ou também das outras áreas do jornalismo. A relação entre o jornalista e a fonte, como eu falei agora há pouco, na informação em off, é preciso que haja muita confiança entre o jornalista e a fonte para que essa informação renda bons frutos. Então veja como essa relação entre o jornalista e a fonte é uma relação que nem sempre agrada um ao outro. Então não espere que o jornalista estenda tapete vermelho para você e dê a bolinha quicando para você chutar para o gol, porque não é isso que vai acontecer. O jornalista vai estar sempre em busca da melhor informação. Se tem, por exemplo, uma denúncia envolvendo o seu nome, não espere que o jornalista venha cheio de delicadeza para perguntar como o senhor recebeu esta denúncia, como o senhor responde a esta afirmação. Não, muito provavelmente o jornalista vai vir muito duro para lhe fazer essas perguntas. E nós temos que estar muito bem preparados para responder o que possa vir, não é? Então essa relação nem sempre agrada a um ou a outro. Às vezes, por exemplo, acontecem coisas desconfortáveis para um lado e para o outro. Vou dar um exemplo que ficou bastante conhecido no Brasil. Na relação jornalista e fonte, às vezes acontecem pequenos, entre aspas, subornos. Eu quero construir uma boa imagem, uma imagem de gente boa perante os jornalistas, então eu vou fazer bastante almoço para a imprensa, jantar para a imprensa, vou distribuir presentes para os jornalistas, alto lá.
todo cuidado é pouco nessa situação, porque isso pode ser visto como suborno. E aí fica mal. Ao invés de soar bem, ao invés de ajudar na construção de uma imagem positiva, acontece exatamente o contrário e ajuda na construção de uma imagem negativa da nossa pessoa. Exemplos. Alguns anos atrás, uma cantora famosa da música popular brasileira lançou um CD. E no lançamento desse CD foi feita uma entrevista coletiva, convidada toda a grande imprensa brasileira e, pasmem, distribuíram para os jornalistas que estavam na coletiva de imprensa, distribuíram iPods, aquele aparelhinho da Apple, com altíssima qualidade de som, distribuíram iPods com as músicas do CD já baixadas no iPod. Muito bem. Fizeram a entrevista coletiva, no dia seguinte ela estava na capa dos grandes jornais do Brasil, uma página inteira na Folha de São Paulo, uma página inteira na revista Veja. Estou citando exemplos fictícios aqui, dos veículos de comunicação, mas o caso é verdadeiro. Nos grandes veículos de comunicação, espaços privilegiadíssimos para falar do lançamento do CD dessa cantora da música popular brasileira. É claro que isso acabou rendendo uma polêmica enorme, porque algum jornalista decidiu denunciar essa situação. Talvez algum que não tenha ido na entrevista coletiva e não ganhou o seu iPod, alguém percebeu que aquilo era uma pouca vergonha. Como é que se dá um presente, entre aspas, para garantir a publicação de um espaço, não é? Então, isso é suborno. Olha, eu te dou um iPod. Eu não preciso nem dizer, mas já está implícito que eu estou te dando esse presente para que você valorize essa matéria, para que você dê um espaço privilegiado a essa matéria. E exemplos assim acontecem às pencas, infelizmente, no jornalismo. Acontece presentear com iPods, acontece de presentear com joias. E aí o jornalista tem um código de ética que não lhe permite receber esses presentes, que no fundo são subornos. Mas a gente sabe que existem profissionais que seguem a ética profissional e, infelizmente, existem profissionais que não seguem a ética profissional. Então, há muitos deles que não só aceitam esses subornos, como até fazem o contrário, achaques. Né? Quantas vezes nós vemos aí na imprensa denúncias, ou às vezes não saem na imprensa, mas a gente ouve a boca pequena, essas denúncias de que há jornalistas como trabalhadores fantasmas de câmaras municipais, de assembleias legislativas, de prefeituras, de estados, e até mesmo, às vezes, uma outra denúncia envolvendo esferas grandes da área pública. Então, acontece esse tipo de coisa, né? Um jornalista estar na folha de pagamento da prefeitura tal, mas ele não trabalha para a prefeitura tal. Ou o jornalista receber todos os meses uma verba do vereador tal. E, às vezes, essa verba não é nem para ele falar bem do político, é simplesmente para ele não falar mal. Então, isso são coisas que denigrem a nossa profissão de jornalistas, porque absolutamente são contra a ética profissional. Então, gente, das duas partes nós precisamos ter lisura de comportamento. Por isso que é uma relação que às vezes agrada a um e não agrada a outros. Da parte da fonte, é lógico que o comportamento ético é de não fazer essas tentativas de suborno, de trocar espaço por um presente e etc e tal. Não estou dizendo aqui que não haja presentes que ficam simpáticos. Por exemplo, você dá um bloco de anotações para um jornalista, nada tem de suborno. É um presente simpático. Pode até ter o seu, se for uma empresa, por exemplo, candidato não pode, né? Candidato não pode distribuir brindes assim, porque hoje em dia a lei eleitoral não permite mais. Mas uma empresa, por exemplo, que distribua um bloco de anotações para um jornalista, pode levar a logomarca da empresa. Por que não? Não é? Então, o jornalista vai fazer as suas anotações ali e vai lembrar da empresa todos os dias. Uma caneta, mesma coisa. Então, há presentes que são simpáticos. O que não pode é ser suborno. Fazer um almoço para a imprensa. Não há problema nenhum em você fazer um almoço para a imprensa. Claro que não. Você pode até aproveitar aquele encontro com os jornalistas para passar novas informações, trocar uma ideia, fazer surgir novos assuntos, melhorar a produção de notícias da sua parte. Então, para isso tudo é importante, é interessante um almoço para a imprensa. O que não pode é tratar o jornalista como morto de fome. O
que já aconteceu também. Eu conheço um caso aqui de um político que já faleceu, mas que todos os anos ele fazia um almoço para a imprensa no final de ano, época de Natal e tal. Ele fazia um almoço para a imprensa e mandava o convite dizendo assim, ó, boca livre do fulano. Ora, chamar de boca livre é dizer que o jornalista só vai porque é um almoço de graça. E não é bem assim, né, gente? Poxa, respeito é bom e todo mundo gosta. Convidar uma pessoa para uma boca livre não é respeitar esta pessoa. E muita gente ia no almoço. Eu, no meu protesto pessoal, não ia. Dizia assim, não vou ao almoço do político fulano de tal. Talvez ele nunca tenha percebido que eu não fui. Mas intimamente para mim funcionou. O meu protesto pessoal era não ir à boca livre do fulano de tal, porque para mim aquilo era uma ofensa. Então veja, a relação entre fonte e jornalista, às vezes, é desagradável, porque o jornalista está em busca da melhor informação, porque a fonte, às vezes, e não é o caso de você, tenho certeza que não, mas às vezes a fonte sonega a informação para o jornalista, e não queira sonegar, porque quando a gente não repassa uma informação, a primeira coisa que acontece é essa informação ser descoberta. Uma coisa que a gente trabalha muito com quando precisa instalar um comitê de crise, quando há um desastre ambiental, um incêndio, um tombamento, uma coisa assim, um acidente, instala-se um comitê de crise. Nesse comitê de crise, a gente precisa passar informação para os veículos de comunicação. Do contrário, onde não há informação, cada um fala o que quer. Por exemplo, se nós não vamos falar sobre o crime ambiental que aconteceu, vamos supor, você é um vereador do município e você tem uma fazenda, mas a sua fazenda tem uma agroindústria lá e produz determinado produto e está poluindo o rio da sua região. A imprensa descobre isso e vai atrás. Você se nega a dar informação? Onde não há informação, cada um fala o que quer. Então o jornalista vai sair perguntando para os seus vizinhos, seu vizinho vai dar uma entrevista, vai denunciar o seu nome, vai colocar mais pimenta nessa discussão. Então é sempre melhor nós termos as informações, nós repassarmos as informações, não querermos esconder, porque o que se esconde aparece potencializado, não tenha dúvida disso, não é? Então a relação entre fonte e jornalista deve ser uma relação em que se busca uma harmonia de comportamento, mas que a gente sabe que cada lado da situação está defendendo os seus próprios interesses. Para tornarmos a nossa imagem, a nossa figura, a nossa pessoa, fonte de informação para os veículos de comunicação, nós precisamos apostar, investir em alguns pontos principais. Eu enumero aqui principalmente 3 pilares na construção da nossa imagem para sermos fontes respeitáveis perante os veículos de comunicação. A primeira e mais importante, termos informações relevantes. Se nós buscamos a imprensa com assuntos frívolos, com assuntos superficiais, com bobagens, com assuntos que não são notícias, a nossa imagem não vai ser respeitada. E aí, quando nós tivermos uma informação relevante, ela talvez nem seja reconhecida, porque o nosso nome já não vai mais chamar a atenção dos veículos de comunicação. Então, não é massificar a imprensa mandando 3 releases, releases são os textos jornalísticos que a gente manda para a imprensa, não é massificar os veículos de comunicação e mandar dezenas de sugestões de pauta todos os dias, porque isso massifica e perde a visibilidade. Mas é sim termos informações relevantes e mandar o que de fato for importante. Aí nós começamos a construir a nossa imagem, a nossa figura, a nossa pessoa como fonte de informação para a imprensa. Então, termos informações relevantes. Construirmos uma imagem de credibilidade. A gente sabe o quanto a classe política é vista com maus olhos perante a nossa sociedade. Muitas vezes as pessoas colocam toda a classe política no mesmo balaio. E é claro que a realidade não é essa. Nós temos políticos e políticos. Temos políticos de peso, de credibilidade, políticos que fazem os seus mandatos com lisura, que levam o seu trabalho com ética, com transparência. E claro que nós temos aqueles que têm atuações escusas, não é? Então, que nós estejamos neste primeiro grupo da ética, da lisura, da transparência. Aí sim nós conseguimos construir uma imagem de credibilidade. E se você olhar na imprensa,
com olhos mais críticos, você vai perceber que tem, entre aspas, os queridinhos da imprensa. A imprensa enaltece e crucifica quem ela quer enaltecer e crucificar. Há aqueles políticos que são praticamente os porta-vozes. Sempre tem pelo menos um da situação e um da oposição, que são os queridinhos da imprensa. A imprensa precisa falar alguma coisa da situação, entrevista o fulano de tal. Ah, mas precisa dar um espaço para a oposição, entrevista o fulano de tal. Os dois são figuras simpáticas para a imprensa. Eu poderia listar aqui vários da política nacional que são os chamados queridinhos da imprensa. Não vou citar, é claro, para não pender o nome para cá ou para lá. Mas a gente sabe que existe, né? Existem esses queridinhos da imprensa. Por quê? Porque eles construíram uma imagem de credibilidade. O senador fulano de tal pode ser criticado por sua ideologia política, mas ele não vai ser criticado porque roubou, porque desviou dinheiro, porque é desonesto, porque isso, porque aquilo, porque isso não se pode falar da figura dele, né? Isso, então, acontece muito perante a imprensa. A imprensa olha muito por este lado. Fulano tem uma ideologia política, cada um tem a sua, eu posso concordar ou discordar, mas ele é uma pessoa ética, ele é uma pessoa honesta, então ele vai construir uma imagem de credibilidade. Sem sombra de dúvida, esse é, claro, o pilar mais importante para que nós sejamos fontes respeitadas pelos veículos de comunicação. Então, construirmos uma imagem de credibilidade, de honestidade e tentarmos fazer um relacionamento de cordialidade com a imprensa. E aqui vale todos aqueles alertas que nós falamos agora há pouco, não é? Construir um relacionamento de credibilidade com a imprensa não é construir um relacionamento baseado no dar presentes, no colocar o nome do jornalista na minha folha de pagamento, ou não colocar o nome, mas pagar um dinheiro por fora, fazer um anúncio, uma matéria paga, né? Matéria paga não existe, ou é anúncio ou é matéria, não é? Então, construir esse relacionamento de cordialidade, desde que respeitados os papéis de cada um, por isso as exceções. Eu vou contar um exemplo para vocês, dois exemplos de situações que aconteceram com a minha pessoa, Eu trabalhava na emissora de televisão e apresentava o jornal na hora do almoço. E logo depois do meu jornal vinha um programa policial, daqueles programas policiais fortíssimos, em que o apresentador bate na mesa, grita, tem uma toalhinha pendurada no pescoço para enxugar o suor e tal. Então eu acabei ficando, e aquele apresentador era deputado estadual. E eu trabalhava muito na área de política, apresentava o jornal e fazia cobertura na Assembleia Legislativa na época. Muito bem, o exemplo é o seguinte, uma vez eu perdi meu telefone celular. E você sabe, o jornalista, o maior patrimônio do jornalista é a sua agenda. Na agenda a gente tem telefone perdão da expressão aqui, né? Mas a gente tem o telefone de Deus e meio mundo. Então, quer o telefone do fulano de tal? Eu tenho na minha agenda. Perdi meu telefone celular e, portanto, perdi a minha agenda. Eu estava muito nervosa, estava chateada, estava triste na redação. Chegou esse deputado, que era o apresentador do programa policial. Ô, Adrianinha, o que é que aconteceu? Ah, deputado, eu estou triste, perdi meu telefone celular, coisa e tal. Não, Adriane, não se preocupe. Eu sou muito amigo do pessoal da loja tal e eu vou conseguir condições especiais para você. Puxa, deputado, obrigada, hein? Se eu conseguir um desconto, ótimo, eu vou lá e compro um aparelho novo. Ele foi na sala dele e voltou com o número de telefone e o nome de uma pessoa, escrito num papel. Ó, Adriane, você vai lá, fala com a fulana de tal, ela já sabe que você vai lá. Ah, deputado, muito obrigada, vou mesmo. Peguei meu carro e fui para a loja. Escolhi o aparelho que eu queria, coisa e tal. Na hora de pagar, eu falei para a moça, então, o deputado me disse que você vai me dar um bom desconto, né? Não, imagina, quem vai pagar o seu telefone é o deputado. Não, eu não posso aceitar e tal. Olha, ali foram minutos e minutos para eu explicar para a moça que eu aceitava o desconto, mas que eu não podia ganhar de presente aquele telefone, que eu precisava pagar. Pois bem, paguei o telefone, cheguei na emissora e mais minutos e minutos para explicar para o deputado que eu entendia que era por amizade, que não era por interesse nenhum, porque ele tinha o próprio programa de televisão e tal, mas que eu não podia aceitar aquilo como presente. Porque imagina se eu aceitasse um presente desse quilate, dessa envergadura. E aí um colega meu de emissora viu, poxa, a Adriane ganhou um telefone celular do deputado fulano de tal. Já comenta com outro jornalista de uma outra emissora, de um outro jornal, de uma coisa assim. Dali a pouco isso ganha uma visibilidade tão grande
que viram carimbo na minha testa. A Adriane é uma jornalista que vende o seu trabalho em troca de presentes. Ela nunca vai falar mal do fulano de tal, nunca vai dar uma notícia negativa do fulano de tal, que é um deputado que já morreu. Nunca vai falar dele porque ele deu um presente para ela. Isso fica muito mal para a imagem profissional do jornalista. Então eu precisei explicar, mostrar o código de ética da profissão, e assim como os servidores públicos têm, não é, que não podem aceitar um presente acima de X reais, o nosso código de ética de jornalismo também diz isso, a gente não pode aceitar presentes. Eu precisei explicar isso para que não criasse desconforto ali no relacionamento. Então é possível criar um relacionamento de cordialidade, né? E a outra situação curiosa que aconteceu foi também na área de política. Como eu disse, o jornal que eu apresentava na emissora era na hora do almoço, mas voltou ao horário tradicional, que era à noite, 7 da noite. E eu trabalhava em 2, 3, 4 empregos, e então eu trabalhava de manhã na emissora de TV e à tarde eu trabalhava num jornal impresso e fazia a cobertura da Assembleia Legislativa. E ocorre que o meu jornal ia voltar para a noite, então eu precisei pedir demissão do jornal impresso em que eu trabalhava. Estava lá aguardando para entrevistar uma figura folclórica da nossa política, que era presidente da casa, na época presidente da Assembleia Legislativa, e comentei com a secretária: puxa, eu estou triste, porque hoje é meu último dia no jornal, precisei pedir demissão do jornal por causa da mudança do horário da televisão e tal. Ah, mas não, Adriane, puxa, então você não vai mais vir aqui? Agora vai ser mais difícil vir aqui e tal. Poxa, mas então por que você não fala com o presidente para você vir trabalhar aqui, para você vir para a Assembleia? Eu falei, pois é, mas não dá, porque veja bem, eu dou aula na faculdade de manhã e à noite, e à tarde eu vou estar na televisão, então não vai dar tempo de eu dar expediente aqui, né? Nem teria como. Não, imagina, não precisa dar expediente. Ou seja, o que ela estava querendo dizer? Eu me fiz de morta, fingi que não entendi. Era só falar para eu ter um salário, não para eu trabalhar na casa. Então, infelizmente, na nossa política tupiniquim, ainda existem coisas como essas. Mas nós, com ética, com lisura, com comportamento honesto, claro que precisamos combater esse tipo de coisa. Trabalhar em nome da ética, em nome da verdade, em nome das relações honestas, não é verdade? Então, primar para que esse relacionamento entre o jornalista e a fonte seja um relacionamento cordial, não é? Ninguém precisa comprar briga com ninguém, mas que seja um relacionamento em que cada um respeita o papel do outro. O meu papel como jornalista é ser questionadora, o papel do político é defender o seu ponto de vista, apresentar os seus projetos, então respeitando sempre o papel do outro. E o outro pilar importante na construção de uma boa imagem como fonte de informação para os jornalistas é conseguirmos desenvolver uma linguagem didática. Trabalharmos com didatismo na nossa forma de comunicação. O que eu quero dizer com uma linguagem didática na hora do relacionamento com o jornalista, com a fonte? Às vezes a gente quer falar bonito. Lembram de uma novela chamada Roque Santeiro? Em que tinha um personagem que era político na cidade também, que era o professor Astromar. O professor Astromar fazia discursos lindos, pomposos, cheios de palavras difíceis. As pessoas achavam lindo, maravilhoso, mas ninguém entendia o que ele dizia. Essa época dos discursos pomposos já passou. Hoje em dia nós precisamos ser compreendidos. Nós não falamos mais para impressionar, nós falamos para sermos compreendidos pelas pessoas. Então é essa coloquialidade que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para a nossa atuação política, para um momento de entrevista. Falarmos com didatismo, uma linguagem que seja simples, que seja coloquial, que seja conversada. Claro que também não quero dizer com isso que a gente tem que falar nós vai, nós fumo. Não, falar simples não é falar errado. Falar simples não é usar uma linguagem vulgar ou chula. Falar simples é falar palavras, expressões que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam. Às vezes, por conta da nossa profissão, vamos supor, você é candidato a vereador, mas você é advogado de formação. Os advogados usam muito juridiquês, expressões em latim, palavras difíceis, frases em ordem invertida. Isso é um tipo de comunicação que afasta, ao invés de aproximar. Então nós temos que nos despojar dessa linguagem mais técnica para usarmos uma linguagem mais coloquial, mais conversada, mais didática. E isso acontece em todas as profissões, não é? O médico tem o mediquês, o advogado tem o juridiquês, o
tecnólogo tem a linguagem muito técnica, o profissional de informática fala em internetês e assim por diante. Então, desenvolvermos uma linguagem coloquial, conversada. Isso vai nos ajudar a construir essa força da nossa imagem como fonte de informação para os veículos de comunicação. Essa nossa primeira conversa já está caminhando para o final. Eu quero então, neste encerramento, para fazer o desfecho dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão, lembrar esses 4 pontos principais para a construção da nossa imagem como fonte de informação para os veículos de comunicação. Termos informações relevantes, construirmos uma imagem de credibilidade, termos uma linguagem didática e o terceiro elemento, o quarto elemento que ficou aqui para trás, construirmos um relacionamento de cordialidade com os veículos de comunicação. Seguindo esses 4 pontos, credibilidade, honestidade, informações relevantes e um relacionamento de cordialidade, certamente nós vamos construir o nosso nome como fonte de informação a ser lembrada sempre pelos veículos de comunicação. Quero agradecer a sua atenção e nós nos vemos nos próximos encontros. Grande abraço e até lá!